Ok, minha gente, já de volta e mais uma vez lembrando aí as pessoas que estão aí na expectativa da chegada do David Keelan, Teresópolis, já está chegando. Já deve estar próximo à serra, já está subindo a serra, daqui a pouco ele já está em Teresópolis. Vamos almoçar ali, só não vou dizer aonde, mas vamos almoçar ali na Várzea, depois ele vem aqui para a TV. E logo mais, às 19 horas, lá na Missão Metodista Beldon, e dali ele descansa um pouco, depois embarca, vai embora, desce a serra para ir embora, né? E eu quero bater um papo com ele, saber como é que está o mundo dele agora, ele aqui no Brasil, como é que está a Irlanda, que ele é irlandês, né? Está sempre lá, vai lá e volta para cá, vive lá e aqui. Enfim, vai ser um papo bom, se a gente conseguir gravar com ele, porque vai ser um tempo muito curto, né? Mas já falei com ele hoje cedo pelo telefone, eles já estão chegando. Já está com a gente aqui o vereador Teco, né? Esse não veio da Irlanda, veio aqui da Várzea mesmo, está aqui com a gente, mas o papo vai ser muito bom, a gente falando com o Teco aí sobre o que está acontecendo. Ô Teco, esse momento que a gente está vivendo no país inteiro e também em Teresópolis, né? Esse momento político, como é que você vê isso? Hélio, primeiro, um bom dia, né? Tentativa de eleição, né? Um bom dia. Nós já estamos no momento, né? Momento já político, as pessoas já estão procurando seus partidos, estão fazendo reuniões. Já estamos vivendo um momento, a política, as eleições foram antecipadas, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Já começou. Já começou. Você vê que os líderes políticos já estão fazendo reuniões, já estão chamando as pessoas, já estão convidando, já estão levando as mensagens dos partidos para saber se as pessoas realmente entendem que aquela postura do partido é realmente, se ele se identifica. E é isso. Hoje já começa, antecipou, nós estamos em setembro e praticamente as eleições já, quando chegar no início do ano, já estão praticamente encaminhadas para que todos os partidos já estejam organizados e vamos para frente, eleição em outubro. Mas isso não diminui o trabalho que deveria ser feito pelos vereadores e deputados? Que não. O cara agora está com a cabeça voltada para a eleição do ano que vem. Não, eu não acredito nisso não, porque cada político ele tem uma pauta, né? Ele tem uma pauta e defende aquela pauta. Aquela pauta ele não pode, em momento nenhum, se desvirtuar daquele pensamento. Ele tem que continuar com o trabalho dele. Porque o político, na sua essência, ele é servir. Então ele serve o dia a dia. Independente de pretensões futuras políticas, ele tem que cumprir o seu mandato com dignidade. Eu acredito que quanto a isso não há problema nenhum, não. Nenhum político se desvia nesse sentido, não. Eu vou entrar numa área agora que é uma área que você cuida, e hoje eu vi uma notícia interessante de manhã na televisão sobre o Japão. Eu sei que você está preocupado com o teu futuro, então tu está preocupado em cuidar de velho, né? Que tu já está chegando lá. Rapaz, você viu que hoje eu estava vendo na televisão, 40% da população japonesa hoje está passando dos 80 anos. 40%. Número muito alto. O país envelheceu. E nós aqui também, nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque todas as políticas públicas voltadas para o idoso têm que ser respeitadas. Não só porque um dia nós vamos chegar lá também, mas que nós temos que saber da dificuldade que o idoso tem. Então é importante, você disse o Japão, mas o Japão é um exemplo, não só pelos 40% dos idosos, mas culturalmente. Eles dão muito valor ao ancião, porque eles reconhecem naquele ancião uma história, né? Ele conhece o ancião, aquele exemplo. Então é muito importante você começar pelas crianças a fazer essa educação, para que quando as pessoas cheguem um pouco mais de idade, elas possam respeitar o idoso, que nós devemos todo respeito aos nossos idosos, né, Hélio? E o que você está fazendo por nós? Ô, Hélio, nós estamos na comissão, na Câmara, da pessoa com deficiência do idoso. Nós temos alguns problemas aí com falta de respeito às filas, né? Nós temos algumas filas que os idosos não são respeitados. Nós temos vagas na cidade que são específicas para idosos, que é bom até a gente dizer como é que funciona, que ainda existe muita dúvida depois do estacionamento rotativo. Então, as vagas reservadas aos idosos, elas estão demarcadas. Então, todo idoso que quiser parar naquelas vagas tem o seu direito garantido, porém com o seu cartão do idoso, sem problema nenhum. E nós temos na cidade 5% das vagas existentes para o idoso. Isso é garantido por lei. Então o idoso não está sem as vagas. E qualquer dúvida que qualquer idoso tenha, nós estamos na Câmara Municipal
à disposição. É só entrar em contato com o nosso gabinete que nós imediatamente vamos dar uma atenção para saber o que está acontecendo. Mas eu já acho que deveria ser mais além. Eu acho que isso deve ser mais além. Aí, vereador, seria criar uma lei, talvez, não sei. Eu acho que idoso tem que ter direito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele é idoso, botou a plaquinha e estacionou. Tá? Em qualquer lugar. Mesmo tendo as vagas reservadas para ele. Isso não pode ser feito? Hélio, porque é um direito dele, é um direito adquirido. Foi excelente você trazer isso à luz. O que acontece? Nós já entramos com um projeto de lei, não só para o idoso, mas pedindo também para o PCD, para a pessoa também, com deficiência, lógico, com certeza, que ela tenha acesso a qualquer vaga disponível, não só aquelas demarcadas. As demarcadas têm que continuar. As demarcadas continuariam, mas que o idoso ou o PCD chegando e tiver uma vaga disponível, que ele identificado, evidentemente, porque o PCD tem o seu cartão PCD, sim, e o idoso também tem o seu cartão de idoso, que ele possa estacionar em qualquer vaga daquela. Eu acho que seria importantíssimo isso. Nós estamos aguardando ainda a aprovação, que está nas comissões. Eu creio que a gente deva colocar esse projeto ainda essa semana para a primeira votação e depois para a sanção do prefeito. Quer dizer que já existe esse projeto? Existe esse projeto, projeto inclusive é nosso. Tá, eu venho falando isso aqui no programa, que isso tinha que acontecer. O idoso ele tem direito a qualquer vaga. E o caso das filas, Teco, vou te passar um negócio engraçado que aconteceu comigo. Eu fiquei com cara de trouxa mesmo na fila. Eu estou no Oliveirão, na fila lá dos velhos, né? E lá tem uma plaquinha muito pequena, dizendo que... isso é uma outra coisa, Teco. As placas são muito pequenas. Então, as pessoas não respeitam até às vezes que não vem a placa. Então, estou eu lá, uma plaquinha desse tamanho, na fila de idoso. Aí vem atrás de mim, eu olho uma mãe, uma jovem mãe, com uma criança no colo. E tinha na minha frente 5 pessoas, todo mundo de idade. E eu dei passagem para essa moça, ainda falei com o pessoal, falei, gente, deixa ela passar, porque ela está com um menino, com a criança no colo, uma criança de uns 3 anos. Ela agradeceu, passou na frente de todo mundo, o marido veio, pegou o neném, foi pro carro e ela ficou na fila. E a gente ficou ali, aquele monte de velho ali, olhando pra cara dela. Eu fiquei olhando pra cara dela, eu falei, pô, tá de sacanagem, pô. É o que eu acabei de falar. Ela usou a criança para passar na frente de todo mundo. É uma questão cultural, uma questão de educação. Aí o que acontece? A lei vem para criar situações para as exceções, tá certo? A lei é feita praticamente nesse sentido. Então você vê, a lei protege o idoso, vamos dizer, por exemplo, quanto ao autista. O autista tem prioridade sobre a prioridade. Isso. O idoso acima de 80 tem prioridade acima da prioridade. Correto. Mas você chega lá, a pessoa infelizmente não tem educação e faz, como você acabou de citar aí, faz uma situação dessa, não tem como, só realmente educacional, só educação. Não, é educação, isso é claro que é educação. Agora, com relação a essas plaquinhas, foi até bom você dizer que a gente pode realmente fazer até uma fiscalização e sugerir aos estabelecimentos que realmente o coloquem em lugar mais visível e um lugar maior, com certeza. Eu não sei se pode, eu tenho a impressão que sim. Olha, eu estou falando porque as pessoas falam comigo, desde que esse fato aconteceu, as pessoas falam comigo pelo Facebook. E aí eu falei que um dia eu ia cobrar isso a você. Já tenho falado isso há alguns dias. Não sei se é possível. Porque você tem uma fila para idoso, mas na realidade, a fila para idoso, ela não é para existir, ou ela tem que ter, mas ele tem prioridade em qualquer fila. A lei diz isso, ele tem prioridade em qualquer fila. Só que as pessoas não fazem isso, não respeitam. Os supermercados, por exemplo. As lotéricas também não respeitam. Você agora abordou um tema importante, olha só. Não, isso é delicado. Olha só, o que acontece? Lá na plaquinha fica preferencial. Aí ele cita o PCD, ele cita o idoso, isso, o gestante. A grávida, a grávida, a pessoa com a criança no colo, é preferencial. Preferencial quer dizer o quê? Ela tem preferência. Se não tiver ninguém, qualquer um pode usar aquele caixa ou aquele onde estiver passando. Dentro disso, a gente tem que estabelecer que o idoso tem prioridade em qualquer caixa, em qualquer lugar. Só que o idoso, quando ele vê aquela plaquinha de preferência, ele acha que aquele guichê, no caso, é só para ele e para as pessoas com deficiência. Não. É bom dizer que o idoso realmente tem preferência, chegando, ele tem preferência em qualquer fila. Em qualquer fila. Isso poderia ser feito, não sei se de repente partir para uma lei, mas que explicasse aos supermercados e de repente partia da Câmara de Vereadores, de você, por exemplo,
avisando a todos os supermercados, tem a fila para idoso, mas tem que ter uma plaquinha em tudo quanto é lugar. O idoso tem preferência em qualquer fila, porque é verdade. Eu acho importante. Importante foi a sugestão sua, tenho certeza que será levada lá. Anota aí, Rafael, vá anotando aí. Vá anotando. O mais rápido possível vamos fazer isso, porque a gente entende a dificuldade que o idoso tem. A gente entende isso, a gente está todo dia. E estamos chegando lá também. Eu, por exemplo, já me considero idoso. Estou com 63 anos, já estou até prioridade na fila também. Está bem velhinho mesmo. Né? Não é prioridade, dar prioridade, mas já estou. Mas não só por causa disso, porque é importante a gente respeitar, né, e dar o valor que realmente o idoso tem, né, Hélio? Porque alguns anos atrás, as pessoas não podiam andar de ônibus se não tivesse a carteira de idoso. Hoje já pode, com a carteira de identidade. Você entrou no ônibus, mostrou a carteira de identidade, é idoso, pode entrar. Já é garantida pela idade. Você verifica na carteira de identidade. Se ele tem aquela idade regulamentar para ser um idoso, está respeitado, tem que ser respeitado. Agora, você falou sobre educação e é verdade. Você presta, eu presto muita atenção nisso, né? Aliás, porque é do meu trabalho, né? Prestar atenção nas coisas. A mãe está no supermercado, a criança está correndo para um lado, correndo para o outro, e está brincando, está normalmente. Quando chega na fila, ela pega a criança e bota no colo. A criança é usada como prioridade. Né? Ela bota a criança no colo e vai para a fila. É verdade, é verdade. Aí saiu da fila, a criança vai para o chão, vai correndo, vai brincando. Cara, é incrível a educação das pessoas, rapaz. Infelizmente, inclusive nós estamos com uma série de projetos pedindo para que sejam colocados na grade escolar, até para orientação. Nós temos projetos com relação ao meio ambiente, nós temos relação com a cultura, para que sejam exercitados nos bancos escolares questões culturais, como escola de samba, como prédios públicos, como tudo que é cultural na cidade, que sejam mostrados para as crianças e ensinados o que nós temos de valor cultural, né? E com relação ao meio ambiente também, que seja colocado nas escolas, porque nós temos essa beleza natural da nossa cidade, isso é um patrimônio, que seja exercitado com as crianças, para que quando elas cresçam, elas possam respeitar também esses espaços e esse meio ambiente maravilhoso que nós temos. É bom eu saber que Teco estava assistindo a minha abertura de programa hoje, que eu falei exatamente isso, cara. Que as pessoas não estão mais respeitando, que as crianças, que a gente também não respeita. Falei exatamente sobre isso. Mas eu acho, Hélio, que se nós tivermos essa consciência, e eu tenho certeza que nós aqui na cidade temos uma secretaria de educação preocupada exatamente com esse ensinamento, que a gente possa realmente levar para as crianças o máximo de conhecimento da nossa cidade, da nossa essência, quem nós somos, para onde queremos ir. Então, nós temos que respeitar, nós temos que ensinar que o meio ambiente é assim, que uma questão do lixão, como nós vivemos aí há pouco tempo, não pode ser colocada dessa maneira. Entendeu? Nós temos que mostrar esse interior maravilhoso que nós temos, essas plantações que nós temos, produzir 90% da folhagem do estado do Rio de Janeiro. É importante que a gente tenha esse conhecimento, que as crianças possam ter, e que possam fazer visitas a estes locais, que possam fazer um dia por semana, um dia por mês, que seja, e que eles possam encontrar uma maneira, que a Secretaria de Educação possa encontrar uma maneira de levar os estudantes para que eles sintam o que é a cidade deles, para a questão do pertencimento. Eu tenho certeza que eles vão defender a cidade futuramente com mais carinho, com mais amor. Você está educando? Com certeza. Está mostrando, está educando. Eu não vejo outro caminho a não ser a educação. Começar agora. Mas em todos os sentidos, a educação no trânsito, a educação ambiental, a educação de dar valor aos nossos patrimônios público, com questão cultural. Então, é pela educação que nós vamos chegar a algum lugar. Eu assisti, isso que você está falando é tremendamente importante. Eu assisti um filme, talvez você tenha visto também, há muitos anos, e a história era em cima disso, com Sidney Poitier, Ao Mestre com Carinho. Foi numa época muito forte da briga entre negros e brancos nos Estados Unidos, e ele vai para dar aula numa escola basicamente de alunos brancos. Só que os alunos, aquilo ali era uma bagunça, ninguém respeitava ninguém. O que ele fez? A primeira atitude dele, ele chegou, jovem professor, negro, numa escola com brancos, os alunos, ninguém queria saber de nada, ele tirou os alunos da sala de aula e levou para a rua. Fez exatamente o que você falou agora. Os alunos olharem os problemas que aconteciam na rua. E dali ele começou a educar os alunos. Foi preparando e terminou o ano magnificamente bem. Nossa, esse filme tem uns 40 anos que eu... Hélio, eu vou citar Sidney Poitier, O Mestre com Carinho. Esse
filme é sensacional. Aliás, tem o 2 também. Eu vou citar uma coisa aqui agora que eu vi há pouco tempo, já deve estar nas mídias aí há muito tempo. Tem um spotzinho que eles colocam os estudantes para ver o trabalho que os pais têm, é chinês, o trabalho que os pais têm para sustentar eles no colégio. Não sei se você já viu, é importantíssimo, é interessante. Mas que ideia. Então tem o pai trabalhando numa mina de carvão, tem um pai trabalhando numa fábrica de comestíveis, mas geralmente o trabalho é aquele trabalho muito forçado, de lágrima, de dor. Então a questão sentimental é trazida para as crianças para dar o valor que elas estão estudando, porque aquele que é o responsável dela, que é o provedor dela, para ela poder estar numa sala estudando, o sacrifício que ele está fazendo. É importante, é lindo, é lindo. É triste porque a gente vê o sofrimento. Sim. Porém, é importantíssimo para o interior das pessoas saber, para dar valor àquilo que eles estão vivendo. E nós estamos passando por uma geração que, infelizmente, não está dando muito valor às coisas, né? Eles não estão dando muito valor às coisas. Eu acho que essa geração de hoje está nisso. Né? Não está dando muito valor. Então, se a gente puder puxar mais pelo sentimento, para dizer o que as pessoas e as famílias muitas vezes fazem, o sacrifício que elas fazem para que a gente possa ter o conhecimento, que a gente possa ter o acesso ao conhecimento, é muito importante. Depois eu vou achar e vou mandar para você dar uma olhadinha. Isso é bom. Eu acho importante, muito importante. Eu preciso conversar com o vereador Teco sobre o trabalho que está sendo feito em Teresópolis, e é uma preocupação dele, com deficiente físico. São coisas que a gente vê aqui na cidade que não pode continuar acontecendo. Não é só vagas, eu acho que inclusive respeito, mas algo tem que ser feito, e é uma das preocupações dele, é o deficiente físico. Eu vou para o comercial, a gente volta já, 2643-4497, é o telefone Supergasbras. Você ligou para o Supergasbras, você pega a balança, de graça, você não vai pagar nada, essa balança vai fazer com que você pague mais barato na próxima compra de gás, porque vai pesar o gás que você tem na balança, que você tem dentro do botijão. Essa balança não custa nada. E tem uma coisa, cada um que você indicar, você ganha 20 conto. De repente você indicou 5, pagou o gás. 2643-4497, 2643-4497, Supergasbras, eu volto já.